Muito boa noite. Bem, sejam todos bem-vindos a esta sessão, tanto aos que estão aqui nesta sala, assim como aos que nos seguem virtualmente. Pedimos desculpas pelo atraso, tivemos aqui alguns desafios tecnológicos para poder garantir um evento que seja presencial, mas também virtual, não é? O evento híbrido envolve mais tecnologia e tem mais desafios, não é? E o evento híbrido também acontece no futuro. Essa coisa do futuro é interessante, não é? Eu cresci numa pequena vila chamada Memba, na província de Nampula, e se me pede qualquer pessoa que vai para Memba e tu perguntas o que é que te marcou, vai dizer casas bonitas, todas elas em ruína e abandonadas. Por quê? Porque houve uma guerra que destruiu a vila toda ela e a deixou em ruína. Os mais velhos diziam que quando a guerra começou, não percebiam por que a guerra estava a acontecer. Mais tarde, começaram a aparecer justificações da guerra. E uma das justificações é que fazia-se guerra porque queria-se democracia, queria-se eleições livres, queria-se mais justiça, ou seja, fazia-se guerra porque queria-se chegar ao futuro. Hoje, estamos neste futuro, mas parece que o avião do futuro aterrou no aeroporto errado. Então, estamos aqui a tentar pensar e procurar reflexões e formas de voltar a um futuro que se calhar pensamos, ou então voltar a pegar este avião para tentar escalar um aeroporto do futuro que seja certo, porque o futuro que nós escalamos hoje é um futuro errado. E esta mesa gira um pouco em volta disso, não é? Os acontecimentos da história da humanidade, que todos eles foram projetados para um futuro. E que hoje, quando olhamos para esse futuro, percebemos que, ok, a humanidade chegou aqui, não é? O fim da história, não é? Chegamos ao fim da história, atingimos o neoliberalismo, estamos agora a fazer um evento também híbrido, estamos no futuro, usamos moedas eletrônicas, estamos no futuro. Mas a pergunta que se coloca é, este futuro será sustentável? Temos mais capacidade de viver neste futuro em que nós estamos? Enfim, são várias perguntas que eu acho que vamos tentar colocar aqui aos nossos oradores. E temos como convidados José Castiano, de Moçambique, Renato Stutman. O Renato depois vai retificar a pronúncia do seu apelido. Confesso que ensaiei várias vezes, mas depois, quando cheguei aqui, voltei a falhar. E o Manuel Bogalheiro. Manuel Bogalheiro é professor da Faculdade de Comunicação, Artes, Arquitetura e Tecnologias de Informação da Universidade Lusófona do Porto e professor auxiliar convidado na Universidade Nova de Lisboa. O Renato é antropólogo e é professor do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo e coordenador do Centro de Estudos Ameríndios. José Castiano é professor titular do Departamento de Filosofia e Estudos Culturais da Universidade Pedagógica e ocupa a Cátedra de Filosofia Africana, especialidade de Educação. Bem, o programa era para começar com o professor Castiano, mas como o Castiano foi meu professor, então já ouvi várias vezes a falar, prefiro começar com com os que estão mais longe. Então vamos começar com o Renato, que está do outro lado. Bem-vindo a Moçambique, bem-vindo ao Maputo Fast Forward. Obrigado, boa tarde. Bem, eu tenho... Quanto tempo que eu tenho para falar? 15 minutos. Quantos? 15 minutos. Ah, é 15. Tá, então, eu tinha preparado uma coisa maior, mas eu vou tentar resumir, né? Bem, então o título dessa minha fala, né, o título que eu dei é Cosmopolíticas Contrapandêmicas, que era um pouco propor uma reflexão sobre a pandemia da Covid-19 a partir de algumas ideias, num primeiro momento, a partir de algumas ideias da filósofa Isabelle Stanger, né, que lançou essa ideia de cosmopolítica, né, que é um dos temas que estão sendo discutidos
no evento, e também a ideia de intrusão de Gaia. E no segundo momento, eu queria articular um pouco essas ideias da Isabelle Stanger, essa filósofa belga, né, filósofa da ciência, algumas maneiras pelas quais os povos indígenas no Brasil, né, de uma maneira geral, mas também vou analisar um caso mais a fundo, têm respondido a esse fenômeno da pandemia, mas também levando em consideração respostas que já foram dadas em outras situações de epidemias, que, aliás, marcaram a história da relação do mundo europeu com o mundo indígena no Brasil e nas Américas como um todo, né? Então, começando, queria rapidamente falar um pouco das ideias da Isabelle Stanger, essa filósofa da ciência, né? Quer dizer, junto com Bruno Latour, né? Eu acho que ela é responsável por uma discussão, né, de como fazer, né, as ciências entrar num debate democrático, como politizar as ciências. E eles estão escrevendo num contexto de crise da modernidade, em que as ciências não apontam mais para uma natureza unificada, né, uma natureza imutável, né, mas, por outro lado, né, com a crise ecológica, com outras questões, né, por exemplo, a crise ecológica, né, nos mostra como que a ação humana vem transformando aquilo que se chamava de natureza e como que essas transformações podem ser catastróficas, né, podem, né, justamente revelar essa imprevisibilidade do mundo, né, e como que isso exige pensar uma nova política, né, o que seria uma política no mundo onde a natureza não é mais una, né? Eu pensando também nos termos do Feluine Sarr, né, que estava sendo discutido aqui, como pensar uma nova política e também uma nova utopia, né, uma nova imagem mesmo do mundo, né? Isso tudo está dentro do escopo do que se tem chamado de antropoceno, né, que é esse nome para uma idade da Terra em que o humano se torna a força geológica principal, sendo ele responsável por catástrofes. E a esse mundo, a esse tempo de catástrofes, é preciso, né, pensar uma resposta, né? Bom, a ideia de cosmopolítica, como aparece na Stanger, né, é um pouco essa ideia. Ela vai dizer, né, a cosmopolítica é quando o cosmos, que não é um universo fechado, mas sim é esse universo múltiplo, é a multiplicidade, é o excesso, né, insiste sobre a política, o que a gente chama de política. Então, se a política para a gente é aquilo que pertencia puramente ao domínio da ação humana, né, a cosmopolítica vem para colocar um problema, né? Aí a própria Isabelle Stanger vai dizer que a proposição, né, a cosmopolítica é uma proposição, não é um conceito. Tem um caráter muito mais especulativo que afirmativo ou descritivo, né? Algo que nos faz pensar, que tira, portanto, as nossas certezas. E uma das coisas interessantes, né, ela tem esse livro de 7 tomos, chamado Cosmopolitique, né? No último volume desse livro, que chama Para Acabar com a Tolerância, né, ela vai mostrar, quer dizer, como que as ciências modernas elas se estabelecem a partir da desqualificação dos conhecimentos e dos saberes dos outros, né? E aí ela vai falar, no máximo, o que as ciências humanas, a antropologia, a psicanálise fizeram é tratar o conhecimento dos outros, os saberes dos outros, de maneira tolerante, né? Isso significa o quê? Só os cientistas sabem, só eles têm acesso ao real, à natureza, ao passo que os outros, né, as outras os povos, populações não modernas, indígenas, camponeses, migrantes, né, apenas acreditam, apenas creem, apenas têm representações do mundo. Acabar com a tolerância é colocar os cientistas e as ciências diante de outros conhecimentos e outros modos de agir e de existir. Isso não significa uma
uma crítica, né, que é a validade da ciência, mas um chamado para conexões, né? Isso é super importante frisar, ainda mais no momento como o de hoje, que a gente vive uma espécie né, de movimento inverso, que seria a desqualificação da ciência pelas políticas negacionistas, como as que estão em vigência no meu país, que é o Brasil, né? Bom, o Feluini Sarr, né, de uma maneira análoga à proposta cosmopolítica da Isabel Stangé, quando ele vai falar de uma afrotopia, ele está dizendo que a gente precisa sair, ele está falando mais no plano da economia, né? A gente precisa sair do dogmas, do mitema, do desenvolvimento econômico moderno, né? Para questionar por que esse seria o destino de toda a sociedade. Então, e se a gente pensasse, em vez de um desenvolvimento, formas de envolvimento, né? É muito interessante que essa brincadeira que ele faz entre desenvolvimento e envolvimento aparece também no discurso de líderes indígenas no Brasil, né? Que vão justamente dizer, bom, mas, né, os povos indígenas são tratados, né, no Brasil como obstáculos ao desenvolvimento, mas se a gente pensar que mais importante do que desenvolvimento é o envolvimento com o mundo, né? No caso dos povos da Amazônia com a floresta, né? Coisas assim. Bom, então, né, todos esses debates em torno do antropoceno, né? Eu queria falar um pouco sobre isso. Né? A Isabel Stangler também tem um livro de 2009, né? O Cosmopolitica de 1997, chamado Tempo das Catástrofes, que foi traduzido para o português no Brasil, né? Chamado Tempo das Catástrofes, Resistir à Barbárie que Vem, né? E aí ali ela está se colocando dentro dos debates em torno do antropoceno, né? E pensando as catástrofes ambientais contemporâneas como resultado da ação humana. E mais especificamente, né, para Isabel Stangler, mais do que falar em ação humana, é falar num avanço do capitalismo, do neoliberalismo, né? Então, junto com outras autoras como a Donna Haraway, né, a Isabel Stangler coloca, inclusive, em questão a ideia de antropoceno. Né? O problema não é o antropos, mas seria, por que não, o capitalismo, né? A plantation, né? Como diz a Donna Haraway, entre outros tantos nomes, né? Então, se para alguns autores como Chakrabarty ou Bruno Latour, né, o antropoceno coloca um novo sentido para a planetaridade, né, o que une os diferentes povos do planeta é a iminência de uma catástrofe. Né? E para o Latour, sobretudo, é preciso pensar um mundo comum. Né? A catástrofe nos obriga a pensar o mundo comum. Para Isabelle Stangler, um pouco diferente do Latour ou do Chakrabarty, né? O tempo das catástrofes não nos obriga a pensar exatamente um mundo comum, né? Todo mundo, né? Mas repensar o que pode ser a experiência do comum, né? Acho que perdemos o sinal do professor Renato. Muito bem. Quando ele voltar, vamos pedir para apresentar a conclusão da sua apresentação. Sua apresentação focou algumas questões que acho que podemos depois discutir. Demonstrou, então, argumentou a forma como a imprevisibilidade do mundo leva-nos a pensar numa política que esteja à procura de respostas e não uma política que já tenha respostas. E que essa política de procura de respostas, essa política de questionamento, é a ideia por detrás do conceito de cosmopolítica,
que não é essencialmente sobre respostas, mas é essencialmente sobre perguntas. E que a ciência moderna se desenvolveu em volta de um discurso desqualificador do conhecimento dos outros e que havia necessidade de, nesta reflexão sobre o futuro, a ciência colocar-se em debate diante de outros saberes e buscou aqui o conceito de afro-utopia com uma ideia de sair daquele que é o conhecimento hegemônico, daquele que é o conhecimento dominante, para debater com outras formas de saber. Parece que já está de volta. Ah, sim, sim. Nossa, ok. Certo, caiu. certo. Sim, Desculpa. pode Nossa, terminar a sua apresentação. sim, eu não sei onde olha, em que momento exatamente caiu, gente. Sim, caiu quando estava a falar da afro-utopia como esta ideia de sair Ah, do conhecimento hegemônico. sim, desculpa. Desculpa. Sim. Então, eu estava falando exatamente, né, como sair da ideia do desenvolvimento econômico como destino, né, histórico de toda a sociedade, mas, ao contrário, pensar formas, né, de envolvimento. Né? Ele brinca com essa ideia de desenvolvimento e envolvimento. E eu estava falando justamente que essa ideia de envolvimento é uma coisa que aparece, inclusive, no discurso de lideranças indígenas, né, que também vão se colocar contra por que o desenvolvimento tem que ser o padrão. Né? Então, por que se fala que os povos indígenas no Brasil são um obstáculo ao desenvolvimento? Se valores, outros valores como envolvimento, por exemplo, com o mundo natural, né, isso não seja tomado como um valor. Né? Então, aí, a partir daí, eu entrava no texto da Isabelle, que é o Tempo das Catástrofes, que é o livro que ela escreve dentro desse debate sobre o antropoceno. Né? Então, ela está debatendo, por exemplo, com autores como o Dipesh Chakrabarty e o Bruno Latour, que estão dizendo que as catástrofes ambientais são resultado da ação humana. A gente tem um novo sentido para o planeta, para a ideia de planeta, de planetariedade, quer dizer, o que une os diferentes povos do planeta seria a iminência de uma catástrofe. Né? E para Isabelle Stanger, né, sim, né, quer dizer, as catástrofes nos obrigam a pensar a ideia de uma terra, né? Mas ela está menos interessada na construção de um mundo comum, né? O que seria, né, uma coisa comum a todos, mas o que seria o comum, né? Em formas de agir e pensar coletivamente. Como que é possível pensar respostas a essas catástrofes a partir de grupos, a partir de causas locais, né? Então, acho que o livro Tempo das Catástrofes vai lidar com isso, é como resistir ao que ela está chamando de uma barbárie que está por vir, né? Como se armar contra isso, né? Então, ela está falando de mudanças climáticas, ela está falando de catástrofes naturais como as que aconteceram em Fukushima e New Orleans, mas ela também está pensando a questão dos organismos geneticamente modificados, dos transgênicos, da indústria farmacêutica e as políticas de patenteamento. Né? Então, o que ela está querendo colocar? Quer dizer, como que questões próprias da ciência têm que ser colocadas numa discussão pública, numa discussão política, elas precisam ser politizadas, trazidas para o debate. Né? Então, é preciso politizar a ciência. Ela vai nomear, nesse livro, esse tempo das catástrofes como uma intrusão de Gaia. Né? Quem é Gaia? Né? O nome Gaia vem de terra, né, em grego, mas ela não é exatamente a mãe terra, mas é uma terra que responde à ação humana, que responde ao capitalismo. Né? Então, Gaia
que ela vai dizer, nomear Gaia é resistir à narrativa épica do progresso, né? A narrativa do desenvolvimento econômico. E lembrar também que Gaia é uma teoria científica que foi colocada de escanteio nos anos 70, é uma teoria proposta pelo James Lovelock e pela Lynn Margulis, que tomava a Terra como um sistema vivo, né? Dizendo que, né, como que os próprios seres vivos, as bactérias, né, os primeiros organismos, produziram os aspectos físicos da Terra, né? Por exemplo, a atmosfera. A atmosfera é uma produção dos seres vivos, né? Então, a Margulis também vai trabalhar muito com a ideia de simbiogênese, né? Com a ideia de que os organismos se entreproduzem, né? E é algo que foi colocado de escanteio nos anos 70, mas que está voltando hoje de uma outra maneira. Bem, então, para Isabel Stangert, Gaia é a resposta ao capitalismo. O capitalismo que transforma a terra em recurso e Gaia responde a isso, né? E responde a partir da catástrofe, né? Então, Gaia é o que escapa a essa mundialização produzida pelo capitalismo e pelo neoliberalismo, né? Então, lutar contra o capitalismo para Isabel Stangert é compor com Gaia, né? Compor com tudo aquilo que escapa desse modelo capitalista, desenvolvimentista, é, portanto, buscar novas soluções, restaurar inteligência coletiva e conectar, nesse caso, as ciências com práticas políticas e outras práticas de conhecimento, né? Bem, a gente poderia pensar também, que era o ponto que eu queria chegar, a gente não tem muito mais tempo, no entanto, né? Que é o fato de que a pandemia da Covid-19, né, que a gente está vivenciando hoje, pode ser pensada como um elemento fundamental dessa intrusão de Gaia, né, como uma catástrofe planetária e que tem a ver com essa intrusão de Gaia, como essa resposta, né, a esse antropoceno, a esse capitaloceno, né? Então, a gente tem aqui uma natureza incontrolada e dotada de subjetividade, esse vírus, que é algo entre o vivo e o não vivo, que é difícil de ser submetido a um padrão, a uma lei, a uma constância, porque ele está entre o vivo e o não vivo, porque ele está em constante mutação, né? Então, é algo, né? Esse imprevisível, né, é o que rompe e que causa perplexidade e que exige uma resposta das ciências, né? Quer dizer, põe a ciência mais do que nunca no centro dos debates políticos. Quer dizer, não se trata de fazer uma crítica à ciência, mas se trata de mostrar como as ciências, e não a ciência, com C maiúsculo, tem um papel político fundamental, né? Então, a gente sabe, né, para além da, do trabalho da Isabel Stangert, que as pandemias elas têm uma relação fundamental com a relação que os humanos travam com o mundo natural, né? E que as pandemias têm uma relação com o problema da criação de animais e com o problema da agricultura intensiva e, por fim, com a vida em grandes concentrações urbanas, né? As pandemias, sabe-se, têm uma causa antropogênica, ou pelo menos boa parte delas tem uma causa antropogênica,
né? Isso parece ter um consenso entre alguns autores. Um dos autores que eu queria trazer para o debate é o Rob Wallace, que escreveu um livro que foi recentemente traduzido no Brasil, chamado Pandemia e Agronegócio. O nome em inglês é Big Farms Make Big Flus, né? Grandes fazendas fazem grandes gripes. E a tese que ele defende é que as epidemias são resultado do que a gente pode chamar de agronegócio, né? Que, por sua vez, está associado ao desmatamento e à domesticação em escala industrial de animais, né? Por exemplo, o gado, né? A criação de suínos, né? Então, é possível pensar a Covid-19 como parte do que a gente chama de antropoceno, de capitaloceno, né? Outro autor que discutiu esse tema de uma maneira interessante é o James Scott, com o livro Against the Grain, contra o grão, né? É interessante que ele vai falar de um antropoceno, que é muito anterior à Revolução Industrial, que seria um primeiro antropoceno. Ele fala que tem um primeiro e um segundo, que vem com a Revolução Industrial, com o capitalismo. E esse tem a ver com o que a gente chama de Revolução Neolítica, né? Quer dizer, a partir do momento onde você tem a Revolução Neolítica, a agricultura intensiva, a criação de animais, o desmatamento, você começa a ter, e claro, a aglomeração de pessoas, você começa a ter essas doenças infecciosas. E muitas dessas doenças infecciosas, elas se dão por saltos zoonóticos, elas passam de animais de criação para os humanos, né? E isso estaria associado, quer dizer, a criação, a sedentarização estariam também associados, né, a essa figura do grão, né, da agricultura intensiva de grãos, né, como o trigo, o arroz, né, o centeio. Ele vai até mostrar que em grego, grão, quer dizer, desculpe, parasita, né, Professor Renato, significa em grego estamos do com... lado do grão. Oi? Sim, Opa. dizia que estamos com o tempo esgotado, então ia dar um Ah, espaço só sim. para terminar, Tá, colocar o último argumento. Sim, tá sim, bom. Eu vou só terminar esse raciocínio e a gente deixa a outra parte para o debate, né? sim. Então, o que ele vai dizer é que as epidemias, elas são uma espécie de ressurgência de uma natureza excluída e que não haveria como separar, né, a doença e a biologia da política, né? Então, as epidemias seriam, antes de tudo, efeitos da civilização, né? Bem, Certo. Muito eu obrigado. queria, eu vou concluir aqui e aí depois a Sim, gente continua, tá? Obrigado. muito obrigado. Peço uma salva de palmas. Professor Renato Stutman a dizer que a pandemia é uma ressurgência de uma natureza excluída. Vou passar a palavra ao professor Manuel Bogalheiro. Bem-vindo. Olá a todos, muito boa tarde. Aqui na hora de Lisboa ainda é dia. Eu queria antes de mais felicitar a organização deste evento. Parece-me que é um evento que não apenas no contexto moçambicano e lusófono, mas cada vez mais num contexto internacional, começa a adquirir o seu lugar, o seu estatuto e, portanto, felicitar a organização, desejar longa vida ao Maputo Fast Forward e agradecer naturalmente o convite para participar nesta sessão 2021, em especial ao Rui Trindade, com quem iniciei um diálogo que
diria, não se esgotará nesta participação e, portanto, também muito reconhecido por isso. Eu vou tentar ser sucinto e direto, intitulei a minha comunicação com este título que foi anunciado, Objetos Mundo, entre a planetarização e a cosmopolítica. Eu devo, na verdade, fazer uma ressalva, porque mais do que a ideia de planetarização, aquilo que estará em causa é mais aquilo que podemos chamar planetariedade. Eu já lá chegarei e, dado o tempo que disponho e de modo também a que não me disperse demasiado, eu reuni algumas citações num PowerPoint que vou exibir e que me ajudarão a sustentar um bocadinho um certo percurso que espero aqui fazer. Muito bem. Começar por definições desses objetos de mundo. Há duas que eu tenho em mente, ambas com algumas semelhanças, mas com a sua própria especificidade. E a primeira, eu vou só partilhar a tela. Portanto, este é o primeiro slide. Que está com um aspecto um bocadinho estranho, mas vamos continuar. E a primeira citação é de um livro do Michel Serres, um livro de 1990. É, na verdade, o terceiro volume da sua série Hermès, e em que ele define esse conceito que aparecerá depois noutros textos, o conceito de objeto mundo. Ele dá 4 exemplos a certa altura. Fala do satélite para a velocidade, da bomba atómica para a energia, da internet no que toca ao espaço e do lixo eletrónico no que toca ao tempo. Estes são 4 exemplos destes objetos que têm uma espécie de particularidade paradoxal. Ou seja, por um lado, a sua escala, isto é, ao nível dos efeitos e das configurações que promovem, essa escala coincide com a própria escala terrestre e todos, de alguma forma, existem ao nível do que podemos chamar uma infraestrutura, cujos efeitos, em qualquer um destes casos, no que toca à velocidade, à energia, ao espaço ou ao tempo, são de uma ordem de alta potência, mas ao mesmo tempo tendencialmente invisíveis. E, por outro lado, e também pela própria coincidência com a escala terrestre, tratam-se, em todo o caso, de objetos, continuemos a chamar-lhes assim, que apesar de serem produto da atividade humana, não são verdadeiramente apreensíveis, de acordo com uns referentes analógicos da fenomenologia humana. E, portanto, entram no domínio daquilo a que, pelo menos desde os modernos, se chama o sublime. Isto é, a inacessibilidade, o facto de não ser acessível uma realidade que se nos apresenta como incomensurável, provocando como consequência sensações extremas de espanto ou de temor. Ora, a questão aqui é que o humano estaria a produzir as suas próprias formas de sublime, e não estamos propriamente a falar de formas artísticas, mas de formas cuja própria imaterialidade, ao nível dos seus efeitos, substituiria as da natureza ou, no fundo, produzindo formas e forças materiais e técnicas que seriam equivalentes às da natureza. Em certa medida, este aspecto resume o conceito de antropoceno. O problema é, portanto, da ordem do controle dos processos que se ativam e que se desencadeiam, mas que, como que autonomamente, já sem agentes particulares, desenvolvem a sua própria intensidade e formas de disseminação holística numa espécie de mobilização total. Essa mobilização total, para Michel Serres, é a da produção. Portanto, é aquilo que ele define a produção como a acumulação de estoque. Esta ideia do estoque pode-nos remeter, naturalmente, para o estoque do capitalismo, como o nome muito se divulgou, ou muito se generalizou, mas, acima de tudo, esta ideia da acumulação de estoque é perspectivada como uma acumulação energética. Ou seja, uma espécie de produção pela própria produção, uma energia que tudo atravessa. Da produção de bens, à alimentação energética de todas as máquinas, aos hábitos de consumo, enfim, às decomposições também energéticas de tudo aquilo que é constituído de resíduo ou fica obsoleto. Ora, por colocar a ênfase no caráter energético da produção e não apenas no aspecto material, circunscrito num aqui, num agora, os efeitos viscosos, alastráveis por natureza no espaço e no tempo destes objetos do mundo serão então planetários, não deixam nada de fora. Breve nota de contextualização. Michel Serres defende ou define
este conceito num capítulo que ele chama tanatocracia, portanto, aquilo que Achille Mbembe chama uma necropolítica, por exemplo, ou seja, qualquer coisa que é uma política ou um governo que tem uma espécie de impulso para a morte e, portanto, há aqui qualquer coisa que deve ser sublinhada, é que em Michel Serres, a emergência ou o reconhecimento destes objetos mundo que planetarizam corresponderia ao exato momento em que a humanidade reconheceria também o risco de estar a entrar numa espécie de fase suicidária. Este é o primeiro conceito. O segundo conceito, mais recente, porventura mais conhecido, de um filósofo que diria está um bocadinho por todo o lado, o Timothy Morton, e que tem popularizado este conceito de hiperobjetos. Já não estamos a falar apenas de objetos humanamente produzidos, portanto, Timothy Morton expande o alcance da noção de Michel Serres. Estamos a falar de objetos que já podemos desde sempre encontrar na natureza, mas também na atividade humana. Ele dá exemplos como um buraco negro, naturalmente, como o sistema solar, mas também como todo o plástico acumulado na Terra, ou o somatório dos materiais nucleares da Terra, ou o somatório total de todas as máquinas do chamado capitalismo, ou, eventualmente, a escala incomensurável das redes cibernéticas ou da mecânica opaca dos algoritmos e da sua capacidade de interligação geral. Portanto, vemos que, apesar do alcance ser outro, há nestes dois conceitos, o de objetos mundo e de hiperobjetos, qualquer coisa que é comum. Por um lado, a incomensurabilidade, por outro lado, a inacessibilidade, por outro lado, o excesso. É verdade que Timothy Morton parece dar um passo atrás, reconhecendo, digamos assim, a hiperobjetualidade que sempre esteve presente no mundo, apesar de todos os esforços de domínio, de controle, de materialização. Mas, não deixando de reconhecer este aspecto, interessa-nos aqui extrair uma possível implicação que possa articular estas duas posições. É que, segundo a nossa hipótese aqui, foi justamente porque certo tipo de objetos mundo, como aqueles de que fala Serres, planetarizaram, ou seja, criaram uma percepção totalizante do planeta, da sua escala, da finitude dos seus recursos, dos seus materiais, das suas formas de ligação, das relações ecossistémicas. Foi justamente porque houve objetos que planetarizaram, criando essa percepção totalizante, que justamente por isso, tendencialmente, nos teremos disposto a reconhecer ou a dar visibilidade, tal como Tim Morton fala, a esses tais hiperobjetos. Ou seja, o que aqui está em causa nestes dois conceitos poderiam eventualmente ser outros, mas serão, acima de tudo, sintomas fortes de que, por um lado, há manifestamente uma espécie de crise da ideia do local naquilo que é a forma contemporânea de olhar o planeta, e, independentemente da sua natureza ou do seu formato, o excesso destes objetos, a sua incomensurabilidade, a sua potencial entropia, tanto a nível da sua escala espacial como da sua escala temporal ao nível do impacto futuro, ultrapassam claramente as esferas locais em que são produzidos, as agendas económicas que os gerem, os Estados-nação implicados e a sua histórica noção de fronteira, mas também a fenomenologia direta dos humanos. Ou seja, neste seu excesso, estes objetos produzidos por determinadas secções da atividade humana, ainda que tendam a uma certa invisibilidade, passam a implicar a humanidade no seu todo, independentemente das fronteiras geopolíticas, implicando também todas as formas de vida orgânicas e não orgânicas, técnicas e não técnicas, que constituem um ecossistema terrestre cada vez mais complexo. Ora, a gestão, aliás, a crise desta noção de local, confronta-se, portanto, com um efeito que daqui decorre, que é a necessidade de uma gestão comum de problemas e a necessidade de estratégias globais que, portanto, enfrentem ou estejam, de alguma forma, possam ser operacionalizadas perante os vários tipos de crises existentes, das ecológicas às humanitárias. Ora, nesta crise do local, naturalmente que se jogará aqui neste percurso uma revisão necessária ou uma possibilidade de revisão do conceito de globalização, que no fundo se oporá aqui a esta espécie de ideia de planetariedade, como
procuraremos ver mais à frente, e também a uma certa ideia de cosmopolítica que, na verdade, e é outra ressalva que eu devo fazer, verdadeiramente deve-se considerar o plural e, portanto, falar de cosmopolíticas e não de uma cosmopolítica, mas já lá iremos. Ora, o termo globalização pode ser visto quase numa espécie de relação de equivalência com a tal ideia de planetarização. Portanto, o que, no fundo, estes objetos mundo de que Serre fala são, de uma maneira ou outra, objetos que participam, ativam essa ideia de globalização. Ora, porquê é que pode ser importante fazer essa distinção? Assumamos que, desde logo, o fenómeno ou o conceito de globalização essencialmente é um fenómeno económico e tecnológico. É verdade que também é relativo a uma superação do local, é verdade que também é relativo a uma indefinição de fronteiras, com vista a eliminar quaisquer barreiras que condicionem os fluxos de humanos, os fluxos do capital, os fluxos dos materiais, e poderíamos acrescentar quaisquer barreiras que condicionem a disseminação de correntes simbólicas hegemónicas. Portanto, neste aspecto, a globalização também é, de alguma maneira, um fenómeno de planetarização. No entanto, perante os cenários atuais de crise, estas crises que são de várias ordens, ecológicas, humanitárias, de migrantes, de refugiados, etc., o conceito de globalização parece revelar alguns problemas. Identifiquemos-los ou enunciemos de forma muito simples. O primeiro problema não deixa de ser, naturalmente, uma categoria universalizante, ou, mais concretamente, uma categoria homogeneizante. Ou seja, é sempre, de alguma maneira, expansão de uma determinada zona do globo, portanto, expansão do particular, generalização do particular à totalidade do globo. Esta, por exemplo, é a perspectiva que surge no autor como Achille Mbembe, quando fala de uma condição planetária por oposição ao fenómeno da globalização. Por outro lado, se há pouco falávamos de objetos ou fenómenos que confrontam as possibilidades da sua representação, e no fundo de uma certa ideia de comensurabilidade, aquilo a que chamamos globalização é qualquer coisa que depende verdadeiramente de uma certa ideia de representação. Em que medida? Desde logo, aquilo que podemos chamar a sua autorrepresentação ideológica, seja, por exemplo, a de um certo ideal de democracias liberais, como modelo hegemónico, seja, por exemplo, o ideal de um certo paradigma de consumo, como podemos reconhecer também num certo liberalismo ou neoliberalismo norte-americano. Portanto, depende de uma representação que, de alguma forma, tem uma raiz geográfica e que se generaliza, mas dependerá também de um outro tipo de representação, de uma representação estatística do globo, ou seja, uma representação que padronize e, de alguma forma, monitorize constantemente fluxos financeiros, metadados de redes sociais, os dados dos sensores de monitorização climática, ou seja, tudo parece cada vez mais por via dos sensores, dos algoritmos, daquilo a que chamamos Big Data, ser informado em números. Ora, a globalização, de alguma forma, não tem nada de incomensurável, não tem nada de irrepresentável, não tem nada, portanto, de excesso. Na verdade, procura ser qualquer coisa que informe o mais rigoroso e quantitativamente a sua própria representação, seja em termos políticos, seja em termos de uma espécie de numerização de todo o tipo dos fluxos que o compõem. Ora, no fundo, perante as crises e perante o tal processo total de mobilização de recursos, a tal produção, segundo Michel Serres, a categoria da globalização afirma-se como qualquer coisa que nos pode proporcionar uma certa ideia de objeto visualizável, representável, mas que, em todo o caso, não passará de uma abstração, tal como a própria ideia de globo pode ser. Isto é, o de uma pura representação, repetimos, representação ideológica, numerizada, sempre de acordo com um certo padrão civilizacional, normalmente do Ocidente e do Norte, mas que não deixa de estar projetada de fora, a partir do ponto de vista arquimediano, no fundo, para recorrer a uma expressão de Hannah Arendt na condição humana. Ou seja, em suma, a globalização projeta um espaço naturalizado, que surge sem divisões, branqueando qualquer especificidade. Formulemos então o problema desta forma, aproximando-nos do tal conceito de planetariedade. Através de que categoria alternativa
e será esta a da planetariedade, através de que categoria alternativa poderemos então pensar estas crises, tendo em conta o alcance e a incomensurabilidade destes objetos planetários, não esquecendo uma certa utopia comunitária, mas também não ignorando a complexidade e a especificidade de todos os modos de relação e de coexistência entre seres, sejam humanos e não humanos. Ou, formulando ainda de outro modo, vou já terminar, ou formulando ainda de outro modo, que outra categoria pode dar conta de uma condição que não se deixa informar pelo ideal de um objeto coerente e plano, tal como surge na ideia de terra, como na geografia, na ideia de globo, do capitalismo, ou tal como surge na ideia de humano enquanto homossimbólicos que tudo antropomorfiza. A resposta vem então de uma certa categoria de planetariedade. Há vários autores que falam desta categoria. É curioso que muitos deles não são de geografias, ou melhor, são de geografias ditas não ocidentais. Penso no japonês Masao Miyoshi, no chinês Yuk Ui, no camerunês Akile Mambe, que já referi, ou ainda na jamaicana Sylvia Winter. Servimos-nos de Gayatri Spivak, a indiana que terá cunhado o termo numa conferência de 99. Spivak ficou conhecida quando da tradução da gramatologia de Jacques Derrida, mas atualmente tem obra própria e é reconhecida como uma pensadora perfeitamente autónoma. Por uma questão de tempo, eu sintetizarei. A categoria de planetariedade para Gayatri Spivak, antes de mais, ancora-se nestas duas ideias. Uma, numa reclamação de uma alteridade radical. Eu permito-me ler esta passagem. Se nos imaginarmos como sujeitos planetários em vez de agentes globais, como criaturas planetárias em vez de entidades globais, a alteridade surge como qualquer coisa que não deriva de nós. Não é, portanto, uma negação dialética. É qualquer coisa que nos contém ao mesmo tempo que nos afasta, suspendendo por momentos a nossa posição definida. Portanto, estamos perante, e aqui Gayatri deverá alguma coisa a Derrida, estaremos perante um pensamento da diferença, da distância, da incompatibilidade, dentro e contra a qual pode ser possível pensar de forma alternativa sobre esse paradoxo de a condição de aquilo que é universal, a condição terrestre, ou da catástrofe, como dizia o palestrante anterior, e que exige uma gestão comum, as crises planetárias, não sacrificarem os enraizamentos locais e as propostas cosmotécnicas ou cosmopolíticas que daí surgem. Um segundo aspecto é que, realmente, apesar desses esforços de representação e de autorrepresentação da ideia de globalização, tanto no sentido político como no sentido estatístico, ela tem esta passagem desarmante, diria eu, sobre o globo, na verdade, só está, não está em mais nem lado nenhum, só está nos nossos computadores, mas ninguém aí vive. Ora, nesta declaração, Spivak sugere que o globo é encapsulado por imagens das nossas trocas, das nossas representações, dos cálculos que deles fazemos, mas que nessa tentativa obcecada de representação algo falha no que toca a um efetivo modo de relação com o planeta. Portanto, e aproximo rapidamente do final, a planetariedade neste sentido é uma figura alternativa para desfazer a totalidade dos globos e da própria ideia de globalidade. Em vez de se anunciar a Terra como um objeto total, como muitas vezes é discutido por meio da figura do universalismo da Blue Marble, de 1972, a planetariedade permanece como aquilo que não pode ser fixado ou estabelecido. Eu recupero um último slide que traduzo aqui livremente desta forma. Deixe-me então modificar o meu título da tal conferência que se chamava Imperativos para Reimaginar o Planeta. Eu falo de um imperativo para reimaginar o sujeito como planetário. Ao reimaginar o planetário, o sujeito também é reimaginado. Por outras palavras, as designações de planeta têm consequências para as designações de sujeitos e comunidades. Longe de ser uma força total, fundamento absoluto ao artefacto das ciências naturais, o planetário é mais uma condição indeterminada, um conjunto de relações que desencadeia novos encontros com habitações coletivas que não se transformam nem em liberalismo multicultural, nem nas designações usuais da globalização. Tanto o sujeito universal quanto o globo se desfazem nesta proposta planetária. Remete-se aqui qualquer coisa para uma crise da modernidade que o Renato também falou. De alguma maneira, o que a modernidade teve dificuldade em considerar, ou mesmo tolerar, não foi a diferença cultural. Foi, ao invés, uma natureza diferente. Ou seja, uma certa ecologia política em desacordo
com a natureza hegemónica sobre a qual o universalismo multicultural da modernidade foi erguido. Portanto, a questão política relevante não é tanto o quão culturalmente tolerante e iluminada possa ou deva ser a categoria ocidental de humanidade universal, mas precisamente o contrário. Como poderia a modernidade acomodar naturezas a parte e além dessa versão monolítica sobre a qual foi constituída? Em última instância, naquilo que é, por parte de Spivak e destes autores, a Manuel, só pode consideração... ser, sim, Última só pode frase. ser mesmo A a última frase. última instância, certo? Última frase mesmo. Aquilo que seria uma simples revisão ontológica não o é apenas, nem é de longe uma mera discussão semântica. É, acima de tudo, uma nova pragmática política que possa fundar também não uma nova cosmopolítica universal, mas dar visibilidade a todas as infinitas e inesgotáveis cosmopolíticas que constituem o sistema terrestre. Eu peço desculpa por ter excedido o meu tempo e agradeço a vossa atenção e mais uma vez o convite que me fizeram. Obrigado. Muito obrigado, Manuel Bugalheiro. Há várias questões que podíamos retomar, mas chamo a atenção esta passagem que diz que a designação de planeta tem implicações na designação de sujeitos. E recordei-me que uma vez perguntaram a um mestre de ritos de iniciação onde é que ficava Jardim do Éden. E ele respondeu, o Jardim do Éden fica no Namuli, porque é lá onde surgiu o primeiro homem, não é? Então deu uma geografia imediata do Namuli, que provavelmente as pessoas que fizeram a redação do livro do Jardim do Éden não tinham ideia. Vou convidar o professor Cristiano para a sua apresentação. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu penso que os colegas que já falaram já disseram muita coisa e eu queria começar a minha fala por dizer que o meu tema é... Eu falei de tecnocultura, tecnonatura e intersujeito ou intermundo como os 3 futuros possíveis da África. Eu queria dizer que se nós imaginarmos o futuro, e para mim o futuro é aquilo que é possível fazer hoje para que o amanhã seja diferente. Portanto, não tenho uma noção do futuro muito ideal, utópica, mas o meu conceito de futuro está muito ligado àquilo que é a ação de hoje para que o amanhã seja melhor. Em segundo lugar, eu queria dizer que eu penso que o mundo de hoje está a caminho de uma reconexão depois de a modernidade capitalista ocidental, aquela que hoje vou chamar de modernidade narcisista. Esta modernidade desconectou o mundo. E, contrariamente ao que se pensa, que ela globalizou o mundo, mas, na verdade, ao criar essas bipartições modernas, como Hegel falava, houve um processo de desconexão do mundo e do homem. Portanto, o homem foi repartido em homem e mulher, foi repartido em raças, branco, negro, amarelo, vermelho, e também a própria noção do mundo foi repartida entre economia, sociedade, pensamento, ciência. Portanto, foram-se criando categorias que continuaram a desconexar. Então, para mim, o futuro depende muito de como é que nós usamos essa oportunidade para reconectar o mundo, ou seja, a pandemia, para mim, é este elemento negativo, mas que vai ter como resultado a positividade. Foi através da pandemia que redescobrimos a importância dos arredores, do próximo, do ambiente que está em volta de nós, por não termos podido viajar, por não termos podido fazer outras coisas que fazíamos sempre, por estarmos dito em casa. Então, redescobrimos muito o que está em volta de nós, tanto as pessoas, a família, assim como o ambiente, o restaurante, ou onde se pode comprar qualquer coisa perto de casa. Então, isto é uma oportunidade para a reconexão. A segunda oportunidade para a reconexão que eu penso está na tecnologia dita digital. Já agora quero aproveitar e dizer que, muitas das vezes, por causa dos tempos da era digital,
que na verdade não quer dizer tecnológica, digital quer dizer sair do dedo, portanto a era em que o dedo é muito importante para a introdução do algoritmo para resolver os nossos problemas, há uma confusão muito grande entre tecnologia e digital. Portanto, quando nós falamos de tecnologia, pensamos logo na tecnologia digital. Na verdade, tecnologias existem em todas as culturas que não sejam digitais, mas essa tecnologia digital é aquela que acresce o valor da tecnologia baseada no dedo como função principal para despedirmos quase da mão. Eu queria dizer que o futuro da África, dito isso, para mim depende de como a África resiste a 3 elementos principais. Imaginemos que esse futuro da África está constituído por 3 pilares. O primeiro pilar é a cultura, o segundo pilar é a natureza e o terceiro pilar é o homem. Então, a forma como a África vai resistir àquilo que eu chamo de criminalização das suas culturas, que foram reduzidas a partir da modernidade europeia, modernidade narcísica europeia. Vou dizer por que chamo narcísica já agora. Eu chamo narcísica porque o conceito da modernidade que nós temos é o que resultou no centramento da Europa no mundo. Então, a ciência, a subjetividade e todos os outros elementos importantes que caracterizam a modernidade foram centralizados na Europa. A Europa viu-se como centro da liberdade, como centro do conhecimento e como centro da saída da arbitrariedade, dos nepotismos, dos governos monárquicos para as democracias. Então, aqui eu vejo que a Europa, por espalhar-se para o mundo inteiro como uma modernidade narcisista, cegou de ver que os outros continentes também tiveram as suas modernidades. E para isso, para que se espalhasse no caso africano, houve aquilo que eu chamei o início da criminalização das nossas culturas. Ou seja, as culturas africanas passaram a ser vistas inferiores, mas não só passaram a ser vistas, como esse sentimento de inferioridade ficou incrustado naquilo que posso chamar até de DNA do próprio africano ou dos africanos. E que agora, neste momento, o futuro da África depende muito de como nós reconectamos com a nossa cultura, mas não aquela cultura que, como conceito da modernidade, uma cultura baseada só na ideia de costumes, de hábitos, etc., mas uma cultura que tem como centro principal os valores que estão por trás desses costumes, desses hábitos, se assim quisermos definir a nossa cultura. Portanto, a cultura está mais ligada aos valores. E se olharmos para os valores que a África trouxe e contribuiu para o mundo, esses constituem ainda a única possibilidade para a reconexão com a natureza. Então, quando falo de tecnocultura, eu estou a falar das tecnologias, tanto africanas, que estavam na base das suas culturas. Estou a dar um exemplo, a medicina tradicional desenvolveu as suas próprias tecnologias. Mas essas tecnologias ficaram desconectadas do próprio valor da medicina. Então, é importante que as novas tecnologias, não só digitais, mas outras tecnologias, elas sejam usadas para o desenvolvimento da própria cultura. Um exemplo claro é na música. Na música, nós vemos que os instrumentos musicais que tocam a música africana, que é o valor, eles já são modernizados. A mbira já pode utilizar como amplificado, como, portanto, através das colunas, da eletricidade, etc. A timbila também já está modernizada, já se pode tocar os sons da timbila no piano. Portanto, esse processo de modernização da cultura através das tecnologias é um dos pilares da África do futuro que eu penso. Então, os mais jovens têm que fazer um esforço de perceber as suas próprias culturas e fazerem dela um ponto de partida importante para a sua existência num futuro próximo. Não se devem deixar convencer por atitudes de criminalização das suas culturas ou das suas espiritualidades, como vemos agora nas novas igrejas. O segundo pilar
de que eu falei aqui, que é importante para a África, é a natureza. E aqui nós temos que resistir a esse modelo de desenvolvimento que eu chamo de extrativista, ou que convenciona-se chamar de extrativista. O extrativismo não é um modelo de desenvolvimento novo. Ele tem a sua origem na própria modernidade, que se viu obrigada a vir para a África para ela própria se desenvolver. Aliás, o desenvolvimento da Europa é devido aos braços dos escravos que foram levados para a Ásia, que foram levados para a Europa, mas a sua maioria é para a América. Então, há um tipo de extrativismo inicial que eu chamo de extrativismo humano, em que se extraíram as mentes mais brilhantes, em que se extraíram a força de trabalho da juventude para irem produzir o açúcar, o café, o tabaco, produtos, aliás, que sustentaram a própria modernidade. A modernidade baseou-se no braço, na força de trabalho do escravo. Então, esse é um extrativismo primário. Mas depois seguiu-se um extrativismo econômico. Com o advento do capitalismo e do neoliberalismo, nós vamos encontrar a ideia de que temos que extrair os recursos humanos de África. A África continua a ser esse berço imaginário desde a modernidade, onde se vão buscar todos esses recursos naturais. E dentro dos recursos naturais, eu digo, diz respeito primeiro ao subsolo, portanto, agora aos combustíveis, os fósseis, etc., petróleo, areias pesadas, o gás e outros recursos, o carvão, neste momento, mas também, ultimamente, esse extrativismo já atinge os elementos do solo, portanto, na agricultura. Recordemos da Pro-Savana, em Moçambique, que era para cultivar a soja, para depois alimentar os animais, o desenvolvimento dos animais e fabrico de leite, etc., no Japão e nos outros países. Então, há um extrativismo continuado na exploração dos recursos naturais. E esse extrativismo de exploração dos recursos naturais provoca, de novo, já o extrativismo humano, mas não já para a América, mas as pessoas que vivem nestas zonas onde se pensa extrair o petróleo, o gás. Agora já tenho conhecimento que há um novo projeto de areias pesadas que vai nesse filão sul todo, que vai ser implementado e está-se a planificar como é que se vão deslocar as pessoas de Jangamo, daquela zona toda que temos areias pesadas, para outras zonas onde eles não podem recomeçar a sua vida. Mas esse extrativismo também é um extrativismo cultural. A desflorestação das madeiras, das florestas, ela, sob o ponto de vista universal, nós vemos madeira, mas sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista, por exemplo, da medicina tradicional, aquela floresta é uma fonte de remédios, uma fonte de cura, é uma fonte de nutrição, é uma fonte de sobrevivência das populações que lá vivem. Agora, juntando e resumindo, esse extrativismo todo, neste momento já estamos perante uma nova espécie de extrativismo que eu chamo de ontológico. Quer dizer, a ideia de que o desenvolvimento depende de como é que nós extraímos os recursos da natureza, tanto do subsolo como do solo, é uma ideia que passou a ser uma parte integrante do ser, do pensar e do agir do homem atual, em particular africano, mas em geral do mundo. Então, o futuro, para mim, depende também de como é que nós conseguimos resistir a esse modelo de desenvolvimento baseado no extrativismo. Para acabar, há um terceiro elemento que eu penso importante para o futuro, é sair do subjetivismo. Falou-se aqui muito do sujeito, falou-se do interobjeto, mas eu penso que o homem do futuro é o que eu chamo de intersujeito. Esse intersujeito quer dizer, é um homem que ele, se calhar, uma expressão mais heideggeriana, é um homem que é atirado para o mundo para dialogar com os outros. Ele é atirado à natureza para dialogar com a natureza. Ele é atirado à sociedade para dialogar com a sociedade. É um homem que compreende que, por si só, ele não pode viver no mundo. Portanto, é um homem que está
atirado para a reconexão entre a cultura, a sua própria natureza e o homem. E este homem, de que eu falo, o futuro do homem africano, é fundamentalmente um homem que deve ser educado para aquilo que eu chamo de intercultura crítica. Ou seja, o que é intercultura crítica? É uma educação em que este homem africano, devido à sua condição africana de existência no mundo, ele se bifurca em duas partes. Primeiro, por estar a viver num mundo globalizado, ele está com uma vigilância epistemológica muito forte contra aquilo que a globalização comporta como riscos para a sua própria existência como um humano. Por outro lado, ele é crítico em relação às suas próprias culturas. Quer dizer, nós não podemos olhar as culturas como o sítio onde vamos obter todas as soluções. Nós temos que ter um olhar crítico àquilo que é tradição nossa, que nós chamamos de tradição, e também para procurar desenvolver essas próprias tradições. Então, esse intersujeito deve se despedir da ideia da subjetividade, que é uma ideia praticamente moderna, e abraçar a ideia de que ele é um pequeno mundo e sem os outros ele não pode viver. Não estou a falar de um ubuntuísmo tradicional, mas estou a falar de um ubuntuísmo que é crítico. Portanto, resumindo, Gessimus, antes de pegares o micro, a casa do futuro da África, ela tem que ser habitada a partir desses três alicerces: da sua própria cultura, da compreensão de que a natureza não é um elemento para ser extraído para o seu desenvolvimento, e da sua própria compreensão como homem, de que é um homem atirado para o diálogo, para a reconciliação, um homem atirado para a conversa com os outros, não um homem atirado para a guerra com os outros. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, esta ideia da economia baseada no extrativismo me fez recordar de uma conversa em que perguntaram, quer dizer, as pessoas em Nampula, principalmente que vivem em bairros suburbanos, não é? Bairros mais pobres, chamam o pessoal que trabalha para as instituições governamentais de namalha. Namalha significa glutão, não é? Quer dizer, é alguém que come mais para além daquilo que precisa para viver. Então, quando uma vez eu perguntei a um desses jovens, para que chamas a eles de namalhas? Ele disse, não, eles estão todos os dias à procura de formas para comer. E eu pedi para que argumentasse. E disse, olha o seguinte, quando o governo vem para a sua machamba, machamba farma, não é? Vem para a sua machamba e encontra cannabis, o governo diz que a cannabis é sua. Mas quando volta no dia seguinte para a mesma machamba e encontra pedras preciosas, diz que as pedras são minhas. Então, o governo mesmo está preocupado todos os dias em comer para além daquilo que é necessário, não é? Enfim, é uma ideia que eu acho que entra nesse debate todo que estamos a fazer sobre saberes dominantes e saberes dominados e sobre essa necessidade de dialogar e colocar os conhecimentos, as experiências a dialogar e para perceber que da mesma forma como o dono da machamba é dono da cannabis que está lá, então tem que ir para a cadeia, é da mesma forma como ele é dono das pedras preciosas, então tem que ganhar alguma coisa, não é? Então vamos abrir um espaço para intervenções. Exato, temos 25 minutos. Temos aqui na sala, os que quiserem falar, levantam a mão, levam o microfone, podem fazer perguntas e comentar as apresentações feitas, assim como aqueles que estiverem no Zoom, também podem fazer um sinal e a nossa equipa técnica vai dar a palavra para poderem intervir. Sim, pode começar. Ok. Sim, os oradores também, quando podem dialogar, não é? Podem fazer perguntas uns aos outros. Então, o espaço está aberto. Assim, quando todo mundo fica silencioso, eu começo a sentir que o meu emprego está a ficar ameaçado, não é? Não sou um bom moderador ao ponto de não conseguir provocar um debate, não é? Sim.
Boa noite. Quanto ao ponto, né, que lançou dos 3 pilares para a África que seriam necessários para o nosso futuro, falou sobre a cultura. Intriga muito este ponto porque, no momento, eu nem sei qual é a nossa cultura, não é? Porque, no caso específico de Moçambique, é um país pequeno, mas é um país com bastante cultura, não é? O pessoal do sul não é o mesmo que o do norte, que não é o mesmo do centro. Então, eu queria saber qual é que acha que deviam ser os passos que nós deveríamos tomar, né? Para irmos em diante nesse futuro com o pilar da cultura. Bom, boa noite. Eu acompanhei também atentamente essa discussão que aqui foi trazida sobre a cultura e na discussão anterior sobre a ideia do neoliberalismo dominar o mundo, e me preocupo muito com essa ideia do neoliberalismo e sobre a cultura dominante nos jovens, quando o nosso governo toma o empreendedorismo como estratégia de ação para que a juventude hoje abrace o empreendedorismo, e vejo todos os dias a Secretaria promover campanhas de sensibilização, fundos para os jovens, numa altura em que a ideia de boladas está a ser uma cultura dominante no seio dos jovens, e nós sabemos que quando as políticas são desencadeadas para a população, elas às vezes pegam. E este mundo informal, não necessariamente formal, onde não há nenhuma proteção social, como é que nós podemos, e tão competitivo, até parece que estamos a voltar na ideia do capitalismo concorrencial, como é que nós podemos assumir essa cultura de boladas como uma cultura segura, porque disse aqui que o que nós fazemos hoje é o que pode garantir o futuro do amanhã. Como é que nós podemos assumir isso como algo que nós podemos tomar como segurança para a sociedade que nós queremos criar, até porque é a cultura que molda a sociedade, né? Como dizem alguns. Obrigado. Ok, vamos passar a palavra para o Sr. Castiano para reagir. Ainda não temos outros pedidos de palavra. Eu esperava que nós discutíssemos mais do que perguntar, mas é assim, eu gostei desse, qual é a nossa cultura? De facto, a nossa cultura, em qualquer continente, penso, a cultura é definida pelos seus intelectuais, ou pela elite intelectual. Quer dizer que eu vivi muito tempo na Alemanha, e na Alemanha a ciência faz parte da cultura. Ou seja, nós tínhamos um cultus ministerium, dentro do qual a ciência faz parte disso. Mas o que eu estava a tentar dizer é que, com a modernidade, a ideia da cultura em África passou quase a significar tradição. E então, muitas das vezes, quando se pergunta qual é a nossa cultura, a ideia que está por trás é a ideia de perguntar quais são as nossas tradições. Eu acho que a cultura africana é baseada em duas dimensões principais. Primeiro é a cultura da palavra, ou seja, a comunicação fundamental é feita através do respeito da palavra. E segundo elemento principal, que eu penso que é da cultura, é a cultura de respeito pelo homem. Agora, muitas das vezes, quando me fazem essa pergunta, depois, quando estou na Europa, dizem que nós também respeitamos a palavra.
nós também respeitamos o homem, mas esse é também. O que eu penso é que nós temos que insistir nessa ideia de que a nossa originalidade é feita através da palavra e não das armas e não da luta. E que o conceito de cultura, para mim, esse é o último aspecto, é um conceito dinâmico em que nós estamos sempre a perguntar-nos quais são os valores que estão por trás de certos ritos. Neste caso, isso é uma deconstrução. Deconstrução no sentido de que nos foi induzido durante séculos que as nossas culturas são aqueles ritos tradicionais que nós fazemos. Quando fazemos pitacufa, quando fazemos casamento que chamou-se tradicional, o lobolo, aquilo que são as nossas culturas. Eu penso que o que nós temos que fazer é construir um discurso axiológico em volta desses elementos que se ritualizados e que se confundem com a cultura e encontrar uma própria forma de ser, uma própria identidade. E esta identidade é humana. Em relação às boladas, eu acho que isso é uma anticultura. Ou seja, boladas não são valores. A juventude hoje em dia, aliás, eu tenho um sobrinho que disse, eu não posso ir trabalhar lá porque não posso fazer nenhum business. Não há nada que a gente possa fazer desse trabalho, tem que trabalhar num outro sítio. Portanto, o valor do trabalho está perdido, o valor que está, vamos assim dizer, em voga é o valor de negócio, bolada, conexão. Então, o trabalho como criador de valores do próprio homem, esse é um valor a recuperar. E eu não penso que seja só resultado do neoliberalismo, isto é um resultado de uma evolução do mundo que se tornou cada vez mais virtual do que real, em que as relações, o conhecimento, etc., parecem estar acima daquilo que é o ser. Portanto, o parecer ficou, vamos assim dizer, o elemento essencial da vida do que o próprio ser. Então, eu até acho que devia devolver a vocês, à juventude, o que vocês pensam dessas boladas. Eu penso que a juventude perdeu a essência de lutar pelas causas, mas luta por objetos materiais. É claro que nós, quando fomos jovens, também lutamos por esses elementos, mas é importante nós sempre recordarmos que a bolada não leva à essência, é uma degeneração humana, vamos assim dizer. Certo. Vamos abrir mais espaço para intervenções. O Renato está para falar. Quem tiver uma pergunta pode lançar e depois coloco o Renato a falar. Sim. Eu tinha talvez uma pergunta distribuída entre o Renato e o Manuel Bugalheiro. Uma das coisas que foi falada na sessão de abertura entre o Felwine Sarr e o Mia Couto, e sobretudo da parte do Felwine Sarr, e que é uma coisa que também é muito referida pelo Akhil Mbembe, e que tem a ver com aquilo de facto que eu acho que está um pouco na preocupação central do programa deste ano e que tem a ver com a nossa condição planetária. E uma das coisas que o Felwine Sarr fala bastante, e fala também o Akhil Mbembe, é que no momento em que estamos a nível do planeta, nós, e foi referido pelos dois oradores anteriores, ou seja, pelo Renato e pelo Manuel, a nossa planetariedade ou a nossa condição planetária neste momento, como diz o Mbembe, impõe-nos a busca e a procura ou seja, interrogar e, como dizia a Isabel Stenger, de certa forma, resgatar todos os arquivos de saber, todas as formas de conhecimento que existem e fazê-las entrar em diálogo.
porque nós já não estamos, nós estamos no momento, digamos, limite desta situação. Então, uma das coisas que eu, talvez mais diretamente ao Renato, porque o Fellow INSAR falou bastante disso também na conferência que fez, sobre as articulações possíveis entre sistemas de conhecimento, como os que existem, por exemplo, chamados tradicionais, entre aspas, do meu ponto de vista, em África, e ele também colocou as aspas, o Fellow INSAR, quando falou de tradicionais, e outros sistemas tradicionais de conhecimento, ontologias, se quiseres, Renato, que existem, por exemplo, nos povos indígenas do Brasil, na América Latina e etc. Articulações entre essas formas ou esses arquivos de saber, como falam no BEMB. Em relação ao Manel Bugalheiro, a minha questão tem a ver com um ponto que ele refere, ou que referia, e que tem a ver com um sistema que é a questão da totalidade em que nós vivemos. Ou seja, essas formas que tu referiste no princípio, esses elementos que nos fazem viver num sistema que já é agenciado, de certa forma, uma segunda natureza, se quiseres. Como é que se coloca a questão da identidade nesta totalidade? Porque mesmo aqui em Moçambique, eu dei aulas aqui durante 2 anos, quer dizer, as pessoas vivem entre as redes sociais e a vida cotidiana, e as pessoas têm múltiplas pertenças e elas dialogam e estão em conflito, e essa é que é a realidade em que as pessoas vivem. Então queria um bocadinho que o Manel se pudesse falar depois um pouco em relação, enfim, um ponto mais objetivo e prático, se calhar, como é que isso pode ser, como é que vai ser a sobrevivência, como é que as nossas identidades se posicionam dentro destas totalidades em que nós vivemos. Muito obrigado. Muito obrigado. Renato, pode também retomar as questões anteriores e depois responder esta pergunta direta que foi colocada. Muito obrigado. Acho que essa última pergunta me ajuda a retomar algumas outras coisas também. Bem, eu acho que apareceu bastante aqui essa ideia da condição planetária mesmo. Quer dizer, a ideia de uma planetariedade como uma alternativa para uma ideia de globalização. A ideia de cosmopolíticas, no plural, né, como falava o Manuel, para uma ideia de cosmopolitismo no singular. Né? O cosmopolitismo tal como pensado pelo Kant, né, como a ideia de que existe um só mundo e, portanto, existe uma razão, e a partir do momento em que essa razão for associar acessível a todos, a gente pode entrar num sistema, né, de paz perpétua, né, quer dizer, os problemas estariam resolvidos. A crise da modernidade vem justamente com essa crise de um só mundo, né, de um só cosmos, de um cosmopolitismo possível. Né? Então é preciso pensar alternativas, tanto a ideia de cosmopolitismo ou de uma cosmopolítica, quanto da ideia de uma globalização, né? Que, na verdade, tanto o cosmopolitismo como a globalização seriam produtos de uma sociedade, né? Que é a sociedade europeia, o mundo moderno, o mundo ocidental, e que durante séculos, né, atuou no sentido de destruir as outras formas de conhecimento, as outras formas de fazer mundo. Né? Então, é interessante essa proposição cosmopolítica da Isabelle Stanger que eu tratava aqui, ela tem um pouco a ver com isso. Né? Quer dizer, ela é contra a ideia de que existe um só mundo e que, portanto, a razão vai nos possibilitar uma coexistência pacífica. Né? No entanto, ela está pensando, né? Ela não está pensando no mundo despedaçado, né? No mundo sem conexões. Ela está pensando quais são as possibilidades de conectar práticas. Né? Então, do ponto de vista de uma filósofa da ciência, que ela é, o ponto é como que as ciências, né, as ciências modernas, elas devem dialogar com outros conhecimentos. Isso significa por um fim na tolerância. Ela deve ouvir os saberes africanos, indígenas, os saberes
dos pequenos agricultores, né? E isso vai possibilitar, né, essa conexão entre práticas que, pelo que eu entendo, está por trás do que ela está chamando de proposição cosmopolítica, né? E também o que ela vai chamar depois como resistir à barbárie, né? Resistir à catástrofe. Então, é um pouco que eu queria falar aqui, né? Que, que, que eu não consegui desenvolver até o final a minha fala, é que a importância de, no momento que estamos, né, eu estou falando do ponto de vista de quem está no Brasil e de quem conhece um pouco mais os povos indígenas, de que como é importante para pensar essa crise sanitária e ambiental sem precedentes que a gente viveu agora em 2020 e 2021, a importância de observar as práticas de conhecimento, os modos de vida dos povos indígenas. Porque os povos indígenas, eles revelam para nós um conhecimento com relação ao meio e também uma reflexão que já é secular, né? Quer dizer, eles estão vivendo, desde os primeiros contatos com os europeus, uma série de epidemias que dizimou boa parte das populações. A gente sabe que grande parte da população indígena que foi exterminada no Brasil se deve a epidemias, né? Então, existe uma reflexão indígena sobre isso, existe uma reflexão sobre a própria ideia de doença, de epidemia e formas de responder a isso. E a gente precisa estar atento a isso. E tem a ver, né? Isso tem a ver com uma relação que eles estabelecem com a terra e com os outros habitantes da terra, os animais, as plantas, os minerais, né? Por exemplo, os Yanomami, eles têm um conceito para as epidemias que aparecem depois do contato com os brancos, que é a palavra Shawara, né? E essa Shawara, segundo os Yanomami, ela é produzida pelo ato da extração da terra, né? Sobretudo com a atividade do garimpo, né? Da extração do ouro, porque eles vão dizer que a fumaça que é produzida pelo garimpo, a fumaça que sai do subsolo, seria ela que seria responsável por essas epidemias que, diferente das outras doenças, matam, né? Matam em grande escala, né? E de uma maneira catastrófica. Então, pensar não só uma prevenção para as epidemias, para as pandemias, mas também formas de se preparar, hoje, exigem uma conexão de práticas, né? Quer dizer, a nossa ciência se provou muito eficaz com as vacinas e com tudo, mas não bastaria isso. Seria preciso conectar as ciências, as práticas científicas modernas, ocidentais, com conhecimentos indígenas. E essa conexão pressupõe não uma outra forma de extrativismo, né? Se apropriar dos conhecimentos deles, mas significa também lutar, né? Se colocar do lado das causas dos povos indígenas e saber que o futuro dos povos indígenas, assegurar o futuro dos povos indígenas é também assegurar o futuro do planeta, né? Então, essa conexão entre práticas e conhecimentos é uma saída para pensar o futuro, né? Então, acho que era mais ou menos isso que eu estava pensando em falar. Não sei se respondi às perguntas. Tudo bem, muito obrigado. Vou passar a palavra ao Manuel. Olá, Rui, é bom rever-te e ouvir-te. Eu não sei se terei uma resposta muito linear para a tua pergunta. Eu, em todo o caso, diria que este conceito de planetariedade é complicado, é complexo e é paradoxal, porque, reparem, isto é uma espécie de qualquer coisa que diz ou anuncia a fragmentação das imagens totais, de qualquer imagem holística,
sendo ele próprio um conceito total e um conceito holístico. Pode-se, de alguma forma, dizer que o holístico aí estará em causa relativamente, por exemplo, a uma ideia ecossistémica, a uma ideia de múltiplos modos de agenciamento, a uma ideia, por exemplo, de multinaturalismo e não de multiculturalismo, para utilizar aqui o termo que o Viveiros de Castro tem utilizado para, de alguma forma, apontar para um padrão de concepção da natureza dos seres em geral, diferente daquele que a tal modernidade preconizou. Mas tentando objetificar um bocadinho mais a discussão e tentando torná-la um pouco mais prática, à luz do que tu também dizias, parece-me que o conceito de identidade, que foi sofrendo múltiplas machadadas ao longo do discurso da pós-modernidade, e parece-me que este conceito de planetariedade surge, aliás, de alguns pós-estruturalistas, ou é esforçado em alguns pós-estruturalistas também, como algo passível de ser enquadrado nesse conceito, nesse discurso da pós-modernidade, que, como sabemos, parece atacar qualquer ideia de identidade. Mas eu diria que continuará a ser pertinente, não sei se pensarmos em termos de identidade, não sei se também darmos o passo logo para o pensamento mais totalizante da planetariedade, que levaria para uma outra ideia de totalidade, mesmo que não fosse universalizante ou homogeneizante, mas considerarmos qualquer coisa intermédia. E aí parece-me que qualquer coisa como uma ideia de individuação nos pode ser útil. Uma ideia de individuação que não visa tanto uma classificação ontológica, uma estruturação hierarquizante dos seres, das coisas, portanto, não aquela espécie de lógica de etiquetação, não é? De seres e objetos, mas que, de alguma forma, dê visibilidade aos processos através dos quais algo se constitui naquilo que é. E essa lógica de individuação, tentando objetificá-la mais uma vez, parece-me que tanto pode acontecer ao nível, por exemplo, dos efeitos da tecnologia e das redes sociais, e nós sabemos que se, por exemplo, em Michel Serra há um tom apocalíptico e muitas vezes, ao adotarmos este lado da pós-modernidade e de uma certa crítica do Ocidente, tendemos também a ser um bocadinho críticos da tecnologia, mas sabemos que é justamente no seio da tecnologia que muitas dessas modalidades de individuação estão a acontecer. Seja na forma de ativismos, seja na forma de pequenas emancipações não exatamente tipificadas, seja numa certa convulsão entre as estruturações prevalecentes entre os primeiros, terceiros mundos, etc. Portanto, sabemos que algumas formas de individuação estão a acontecer e acho que as escalas dessas individuações são muito variadas, desde escalas internacionais a escalas do bairro à cidade, do rural a uma outra ideia de polis. Portanto, dá-me a ideia que algumas dessas individuações estão a acontecer, mas também a um nível que eu diria é intergeográfico e provavelmente a visibilidade que as cosmogonias ameríndias, que outros modos de, portanto, concepção até da gênese do mundo e como essas cosmogonias muitas vezes ocidentais estão a ganhar espaço e, a meu ver, naquilo que corresponde a um enriquecimento na cultura ocidental, também são formas de individuação. E, portanto, parece-me que é um campo por resolver, é um campo que ainda levanta muitos problemas, mas eu diria que há algo intermédio entre a permanência ou a perpetuação das identidades e a sua também simples dissolução numa espécie de planetariedade que não distinga de alguma forma essas tais especificidades. E eu penso que esse operador conceptual da individuação pode ser uma via, porque no fundo terá a ver com questões que eu diria atravessaram as comunicações todas, com emancipação, com um reenquadramento cultural que normalmente implica também um reenquadramento da própria ideia portanto, de zona geográfica, de ideia de sujeito, de relação com a natureza, etc. E, portanto, dá-me a ideia que pode ser um operador para essas questões. Não sei se isto fez sentido para ti, para os que estão a ouvir ou não. Muito obrigado, Manuel. Estamos mesmo no limite do tempo. Sim, sim.
eu achei interessante essa pergunta sobre arquivos de saber, o resgate dos saberes. Na minha experiência é que nós, os modernos, quando queremos resgatar os saberes daquilo que achamos que são endógenos, tradicionais, nós não nos damos conta que é impossível separar o sujeito do saber, na minha opinião. O saber está no sujeito, é intrínseco ao sujeito. E essa separação feita na modernidade leva-nos a que, por exemplo, quando queremos saber sobre medicina tradicional, nós pensemos que em 2 dias de estudo de campo já podemos saber tudo. E então separamos o saber do sujeito. E é por isso, só para encurtar a resposta, que até agora nós não conseguimos trazer os médicos tradicionais nas faculdades de medicina, mas queremos usar as pomadas que eles fazem, queremos usar as raízes que eles conhecem, queremos saber quais são as ervas que fazem, mas separamos o saber do sujeito. Daí que eu acho que esse extrativismo, de novo a palavra extrativismo, existe nas nossas mentes modernas quando queremos resgatar os saberes. E essa é a grande crítica que eu faço. Nós não podemos chegar só a resgatar os saberes sem considerar o sujeito que é detentor desse saber. E se não fizermos esse passo, então não haverá, vamos assim dizer, uma troca de saberes. O que vai haver sempre, cada vez, é um extrativismo extensível aos saberes endógenos ou indígenas. Muito bem. Por mim, poderíamos ficar a debater mais, mas o tempo já não permite, não é? A programação do Maputo Fast Forward continua, então voltamos aqui para mais atividades. O programa tem uma série de atividades. Eu vou tomar um ponto que o Manuel colocou, que acho que podemos ficar como uma ideia para olhar para o futuro, não é? Este ponto de que nós olhamos para a modernidade e percebemos que a modernidade, de certa forma, falhou, mas nem tudo da modernidade está errado, tanto é que podemos retomar os próprios produtos da modernidade para inventá-la ou reinventá-la, pegando um pouco aquela ideia também da tecnocultura. Então, gostava de agradecer a todos que estiveram presentes, tanto aqui na sala como virtualmente, e peço uma salva de palmas para os oradores e para vocês. Obrigado, até uma próxima. Muito obrigado mesmo. Muito gosto, Renato. Vou manter-me a par da sua atividade, vou apontar o seu nome e vou manter-me a par. Tive muito gosto em ouvi-lo e conhecê-lo. Eu também. Vamos nos falando. Vamos falando. Um abraço e até breve. Um abraço, prazer.